Olá, Mica e todo o pessoal que está no Skin Co 2025. É uma grande honra estar com vocês, ainda que virtualmente, e eu vou explicar o porquê estou virtual, porque eu tenho duas almas, uma alma de educadora e uma alma médica. E para que as duas pudessem compatibilizar de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, eu tive que gravar essa aula, já que a minha alma médica vai estar presente nesse momento no sertão do Ceará, participando de uma missão humanitária e voluntária. Então, é uma grande honra, mais um ano, estar junto com vocês, Mica, para falar sobre um assunto que foi até um pouco desafiador para mim, em trazer isso de uma forma prática, mas são as ômicas e o seu uso na dermatologia. Quando nós falamos em ômicas, o que a gente quer dizer? É um conjunto de abordagem científica que, na verdade, analisa dados biológicos em larga escala. Isso são as ômicas no geral. Mas quando a gente fala especificamente em ômicas na pele, o que isso quer dizer? A aplicação de todas essas abordagens científicas e biológicas para o estudo da pele, para entender a biologia do envelhecimento, a fisiologia da pele, do envelhecimento e das doenças. Então, eu vou dividir a minha apresentação aqui em 4 tópicos principais. Conceituar com vocês o que que são essas tecnologias ômicas, ditas ômicas, quais são as aplicações clínicas delas hoje em dia, as tendências emergentes dentro disso e quais são principalmente os desafios e as novas perspectivas dentro desse campo tão fascinante. Vou começar falando para vocês que as ômicas são essas disciplinas que, em larga escala, estudam a biologia celular e molecular. E na dermatologia, elas também vão se compor da genômica, da transcriptômica, da proteômica, metabolômica e microbiômica. Vamos entender cada uma delas em separado? Em especial, vamos começar pela genômica da pele. A genômica, ela estuda o grande, o DNA. Nós temos algumas ômicas que vão estudar praticamente o material genético, outras vão estudar alguns componentes desse material e outras vão estudar o meio ambiente dentro da genética. As que vão estudar o material genético propriamente dita são a genômica, que vai estudar não só o DNA celular, mas também o DNA mitocondrial dessa pele. E para que essa genômica cutânea vai servir na prática para a gente? Identificar as mutações genéticas em algumas doenças, como por exemplo a dermatite atópica, aonde falta o gene da filagrina, a psoríase, qual é o grau de inflamação que essa psoríase traz para aquele doente, se aquelas alterações de DNA vão permear ou vão levar a câncer de pele e qual é a resposta a alguns tratamentos. Então, a genômica que estuda o DNA da pele das mitocôndrias não é o futuro, ela já é uma realidade. Existem empresas como a australiana Skinny que já provém testes genéticos que a gente faz tirando da saliva do paciente. E esse teste genético vai dar todo um perfil de DNA daquele específico paciente. Por exemplo, com relação quanto que ele inflama, como é que é a resposta dele à agressão, como que ele degrada colágeno, que presença ou ausência de filagrina que ele tem para dizer a tendência à dermatite atópica. E esses testes gênicos que já estão disponíveis nos Estados Unidos, na Austrália, em vários países, eles vão dar esse mapeamento do DNA desse paciente. E a partir disso, com esses dados, é que nós vamos tomar alguma ação que a gente vai ver ali na frente. Passando dessa parte da genômica, nós temos uma segunda ômica que é a transcriptômica. O nome é grande, mas na verdade não estuda mais o DNA como estrutura, mas sim o RNA mensageiro, que na verdade é quem vai fazer a replicação e levar esta mensagem do DNA adiante. E para que a transcriptômica serve? Para mapear padrões de expressão gênica, principalmente no que diz respeito ao envelhecimento cutâneo, aos processos de cicatrização e às respostas inflamatórias. Mas será que isso é um futuro distante? Não. Na verdade, isso já está sendo usado. E existem alguns trabalhos científicos mostrando que a transcriptômica já consegue ser uma parte efetiva de alguns tratamentos. Aí nós vamos falar
Falamos então do material genético propriamente dito. Agora nós vamos falar de ômicas que estudam proteínas ou metabólitos. Então a proteômica, na verdade, não vai estudar o DNA ou o RNA, mas vai estudar as proteínas que são estruturais e funcionais dessa pele. E essa análise dessas proteínas vai permitir descobrir biomarcadores, que são como se fossem selos, né, de qualidade daquela pessoa. Então, ela tem determinados selos de qualidade que vão dar um componente das proteínas da pele dela. Com isso, aonde essa proteômica estudada na pele vai nos levar? Em melhoria nas questões de função de barreira da pele, num entendimento mais amplo, mais efetivo, e muito mais proativo do fotoenvelhecimento. E principalmente na questão da elasticidade dérmica, como essa pele perde colágeno, elastina, como ela repõe isso. Tudo isso são, vamos dizer assim, subprodutos que vão, poder vir como melhorias através da proteômica. E na verdade, isso não é tão fora da nossa realidade, porque empresas como a Estée Lauder, como a própria Estederme, como a Ordinary já estudam as proteínas estruturais e funcionais da pele e já colocam nos seus cremes peptídeos bioativos que ajudam na configuração dessas proteínas. Ou seja, já tem muito produto que você está prescrevendo no seu dia a dia, que eu estou usando no meu dia a dia, que já vem com essa prescrição baseada na proteômica. Então, parece até que isso está tudo muito distante, mas eu quero mostrar com essa aula que nós já estamos ali, nós já estamos fazendo uso de tudo isso no nosso dia a dia. O próximo conceito, então, não é mais o DNA, não são mais as proteínas estruturais, mas são os metabólitos que essa pele emana quando submetida a determinados estímulos. Então, a gente não vai mais estudar a estrutura, mas e sim o produto do metabolismo dessa pele quando ela é submetida a determinadas circunstâncias, ou de espossomas, ou circunstâncias de estresse, hormonais, deprivação de sono, como essa pele reage, o que que ela lança como metabólitos, como se comportam, por exemplo, os lipídios na superfície dessa pele que submeteu a um estresse oxidativo, ou essas alterações que a poluição traz na nossa pele. Todos os espossomas liberam na pele determinados metabólitos, e é isso que é o estudo, e é isso que é a parte do estudo da metabolômica. Com isso, ela consegue, por exemplo, mapear quantos ácidos graxos a gente tem na pele, se eles estão aumentados, se eles estão diminuídos, quanto que a radiação ultravioleta mexe com esse metabolismo cutâneo para mais ou para menos, ou seja, nós não estamos mais estudando o DNA, o RNA ou as proteínas, e sim o metabolismo da pele. E por incrível que pareça, já existe uma série de produtos no mercado, como, por exemplo, esse da linha Shiseido, que é a Ultimate, ou o Age Proteon da Estederme. O que eles já têm na sua composição? Eles já vieram através do estudo da metabolômica com um manejo da imunometabolômica, ou seja, eles pegam os metabólitos e tentam bloquear esses metabólitos que vêm a partir do estresse, da poluição, dos expossomas. Então, são bloqueadores que evitam que esses metabólitos aumentem. E isso já está aí nas prateleiras, ou seja, a metabolômica em andamento e em uso no nosso dia a dia. E por fim, mas não menos importante, nós temos a microbiômica cutânea. Isso diz respeito ao estudo da microbiota da nossa pele e a relação desse eixo inteiro da microbiota com doenças como a acne, a rosácea, a influência disso na piora da dermatite, na acne. Então, assim, essa imunorregulação, como é que essa flora se comporta ao longo, por exemplo, da idade, né? Porque a gente sabe que
O bebê nasce com um microbioma, o adolescente tem outro, o adulto tem outro, o idoso outro. Então essa microbiômica, ela não é fixa, ela muda com a idade, com as concentrações de hormônio, e mais do que isso, se nós não estudarmos a microbiota de acordo com as alterações, a gente vai usar o mesmo produto para todas as faixas etárias e ela não vai ser customizada de acordo com essa flora cutânea de cada faixa etária ou de cada paciente. Dominar a microbiômica cutânea vai significar para nós, clinicamente, o quê? Que a gente vai conseguir imunorregular a pele muito melhor. A gente vai conseguir influenciar doenças aonde a microbiota é, é uma parte importante da agudização delas, como a acne, a rosácea, as disbioses que acontecem nas doenças inflamatórias, ou seja, muitas doenças de superfície, à medida que a gente conseguir controlar e dominar essa microbiota por inteiro, elas vão conseguir ter um controle e muito mais adequado e muito mais efetivo a longo prazo. E essa microbiômica também já está em uso, não é que é coisa de futuro, não estou sendo futurista. A L'Oréal já usa para desenvolver os seus produtos. Existe uma outra linha que chama The Mother Dirt, que também usa muito a microbiômica para fazer os pré-bióticos, os pós-bióticos para uso na pele. Existe uma outra linha francesa que chama Galénic, que também tem muitos componentes que são pré-bióticos, intrabióticos e pós-bióticos para a pele. E só para vocês terem uma ideia, a La Roche-Posay estudou 2.000 pacientes, o microbioma de 2.000 pacientes, para poder entender como eles se comportavam, isso somente para lançar um único produto que foi o Lipicar Balm AP. Ou seja, a microbiômica já está como parte efetiva das pesquisas de muitos laboratórios e toda vez que você prescreve para o seu paciente um pré-biótico ou um pós-biótico, é baseado nada mais nada menos do que em algum dado de microbiômica cutânea, ou seja, palpável no nosso dia a dia. E quando a gente fala em epigenômica, é uma outra ômica, mas ela não é relacionada com produtos, subprodutos, DNA, RNA ou proteínas. A epigenômica é como que o meio ambiente vai modificar ou vai favorecer o conteúdo genético que aquele indivíduo vem. Então, eu não vou mudar a sequência de DNA, eu não vou mudar o RNA, eu não vou mudar a quantidade de proteínas que ele tem, mas o meio ambiente, os estímulos que eu der nele vão otimizar esse material que já vem no paciente ou vão piorar esse material. Então, além dessas terapias personalizadas, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico molecular e trabalhar nos biomarcadores cutâneos. E esse diagnóstico molecular, ele não vai ser só para a gente fazer tratamento estético, com certeza, mas ele vai, por exemplo, desbravar subtipos inflamatórios da psoríase e com isso nos dá um algoritmo de tratamento para essa doença que seja mais eficiente do que tratar com um único medicamento todas as formas de psoríase. No lúpus, por exemplo, a gente sabe que tem lúpus que tem um comportamento ou outro, e até então a gente não tinha, vamos dizer, assinaturas moleculares que falassem este lúpus vai evoluir dessa maneira e, portanto, eu vou ter uma terapia mais agressiva desde o início. Ou esse lúpus vai ter uma evolução melhor porque o diagnóstico, a assinatura molecular dele é muito mais favorável. E aí, eu não só vou poder eh, fazer um tratamento mais precoce, mais ou menos agressivo, como eu também vou poder dar ao meu doente um norte de qual é a evolução daquela doença. E isso, por exemplo, faz ainda muito mais sentido se a gente pensar no melanoma. O melanoma como uma doença que é uma caixinha de surpresas, que não lê livro e que, na verdade, tem doentes que evoluem com uma expectativa de vida razoável
enquanto tem doentes que têm evoluções fulminantes, rapidíssimas. E com certeza, na hora que a gente sabe o marcador, a assinatura desse melanoma, né, qual é o selo de qualidade desse melanoma, as terapias vão conseguir ser muito mais efetivas e talvez, fazer intervenções mais precoces com maior ou menor agressividade de acordo com essa marca. E na dermatite atópica nem se fala, porque se eu tiver vários perfis inflamatórios e imunológicos diferentes, eu vou poder atuar ou só topicamente, ou com imunobiológico, ou enfim, ou com tratamentos combinados. Então, o diagnóstico molecular vai ser parte do laboratório do futuro, que não só vai incluir os exames de sangue, como vai incluir também os exames moleculares. E com tudo isso, o que a gente vai fazer como um mapa, né, desse paciente? A gente vai descobrir alguns biomarcadores cutâneos importantes. Então, eu vou pedir hemograma, coagulograma, perfil glicêmico, não sei o quê, biomarcadores cutâneos X, Y e Z. E esses biomarcadores vão ser, vamos dizer assim, a assinatura daquele paciente. Como que a pele dele assina embaixo de um papel? E o que que tem naquele papel? O que que tem naquele documento de assinatura daquele paciente que vai trazer para nós uma leitura muito mais preditiva do risco dele. Como é que eu vou avaliar os tratamentos específicos para ele? Como eu vou monitorar determinadas condições clínicas? E como que eu vou, por exemplo, identificar fatores de risco, ou antes mesmo de ele apresentar a doença, aquela assinatura dele já está me dizendo que ele tem uma chance de ter. Então, esses biomarcadores vão ser parte da medicina, dessa medicina de diagnóstico molecular do futuro. E tem algumas tendências que vão nos ajudar no que a gente chama dessa skin omics, que como é que eu vou colocar tudo isso, né, toda essa informação em prática, né? Porque na verdade é tanto material, mas tanto material que parece que não é palpável, parece que a gente não vai nunca conseguir organizar essa bagunça e colocar numa trilha, vamos dizer assim, de conhecimento e de diagnóstico e de tratamento que funcione efetivamente. Então, quais são as 3 tendências que são emergentes e que nós vamos ouvir falar muito delas daqui para frente? A integração multi-ômica, ou seja, não adianta eu ter uma informação do DNA, outra do microbioma, outra da proteína, se elas não estiverem conectadas. Ou seja, eu vou precisar fazer um 360 de todas essas ômicas. Elas vão precisar conversar entre si. E para isso já tem alguns projetos como o Human Skin Cell Atlas que estão na vanguarda dessa abordagem integrativa, de pegar todas as pontinhas da ômica e juntar num círculo só. A gente vai ter também que melhorar muito a questão de como a gente vai ter esta amostragem, ou seja, eu não vou poder coletar material genético. Então, cada vez mais estão se desenvolvendo tecnologias não invasivas para a gente ter uma amostragem efetiva dessas ômicas. Por exemplo, tape stripping. Você coloca um tape, tira, e aquele material que vem, ele vai poder, por exemplo, avaliar as células de função de barreira. Ou então suaves cutâneos. Ao invés de eu ter que fazer uma biópsia, eu faço suaves ou cutâneos ou na mucosa, e esses suaves vão me trazer muita informação. Ou seja, a maneira com que eu coleto também está evoluindo, para cada vez serem coisas menos agressivas e menos invasivas, para tornar isso uma coisa realmente palpável para uma grande população. Ou então, através, por exemplo, do microagulhamento suave, que a gente já faz até no consultório para estética, mas aí, na verdade, seria para a coleta de um material de RNA. E isso teria um valor enorme no sentido de ampliar esse material, esse estudo desse material que partiria
a partir do microagulhamento. Então, assim, a coleta está melhorando, a integração entre eles está melhorando, mas ainda precisa melhorar mais uma terceira coisa, que é o seguinte: é dado demais da conta. Como é que eu vou integrar tudo isso, né? Todos esses dados na minha cabeça. A minha não daria. Então, a gente vai ter que usar a cabeça artificial, a gente vai ter que usar a inteligência artificial. E vai ter que usar também o aprendizado das máquinas para poder fornecer todas essas informações. Então, a inteligência artificial e o machine learning vão funcionar como aceleradores desse processo e como armazenadores dessa informação. E como essa rede neural da inteligência artificial é mais rápida, mais veloz, mais efetiva do que a nossa própria rede neural, eles vão poder fazer esses cruzamentos com mais eficácia. Então, se eu coletar menos invasivo, jogar esses dados na inteligência artificial e organizar todas as ômicas, eu vou ter uma grande possibilidade de ter sucesso nesse campo de estudo. Mas é lógico que, como tudo que é novo, tem um monte de desafio e muito boas perspectivas. E quais são os desafios? Principalmente a padronização e a Big Data. Como é que a gente vai padronizar e guardar todos esses dados? Então, assim, é um volume tão grande que vai precisar uma padronização, de guardar todo mundo do mesmo jeito, armazenar todo mundo da mesma maneira e ter uma infraestrutura de computadores e de redes que suporte esse volume de informação. Ou seja, você quer se aprofundar, mas tem que ter estrutura para guardar tanto conhecimento. E essa estrutura vai ser feita através do Big Data. E tem uma outra questão que eu particularmente me preocupo um pouco, que é a questão de validar tudo isso para produtos cosmecêuticos. Então, como é que eu vou transformar tudo isso num produto e falar assim: isso adianta? Não adianta eu ser só uma pesquisadora, nem só uma médica, eu vou ter que também fazer uma conexão entre a vida acadêmica, a indústria farmacêutica, os órgãos reguladores e os médicos. Essa colaboração vai permitir que esses produtos sejam validados e entregues. E ainda assim, a gente vai ter questões éticas envolvidas com isso, que é uma outra preocupação que a gente precisa ter em mente. Essa validação clínica vai precisar de estudos longitudinais, multicêntricos e sérios, prospectivos de fase 4, e vai ter que ser reprodutível em várias populações. Então, o dinheiro investido nessa validação clínica, ele vai ser uma monta considerável, porque senão nós vamos estar sujeitos a usar a informação genética de uma maneira não adequada. E outra coisa primordial é a questão da ética e da privacidade. Uma vez que a gente está lidando com material genético específico de um comportamento de um paciente, vai ser necessário, sem dúvida, uma regulamentação muito séria nisso, uma LGPD que contemple todo esse material, bancos, né, de dados sigilosos para que ele não seja compartilhado e para que isso também traga uma certa proteção contra a discriminação baseada no material genético. Ou seja, vocês puderam ver aqui que é uma coisa fascinante, tem muitos caminhos abertos em todas as fases desse processo, desde a coleta do material até a entrega dos dados, o pareamento com os produtos nutricosméticos e cosmecêuticos, mas existem também questões ainda muito sensíveis, como a validação clínica e as questões éticas, que a gente tem que ter em consideração. Estudei bastante para essa aula. Essas foram algumas das referências mais impactantes que fizeram parte desse conteúdo.
E eu espero sinceramente ter contribuído um pouquinho para esse bloco maravilhoso que está, no qual eu estou inserida e que está começando agora. Muito obrigada.